No livro do Salmo, no Salmo 40, que fala, é bom lembrar que Salmo é cântico. Como Salmo é cântico, nós não temos, versículo 1º, 2º, 3º, nós temos estrofes. Leia algumas estrofes, começando pela a primeira que diz, Davi diz, esperei com paciência no Senhor. E ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Bom, como Davi nos chama a atenção para confiar no Senhor. A confiança, a Bíblia diz no livro aos escritores Hebreus, no capítulo 11, que é necessário que aqueles que se aproximem de Deus creia que Ele é galardoador daquilo que o busca e o teme. Só haverá resposta de Deus se houver confiança. Você observa que dois homens chegaram diante de Deus em circunstâncias parecidas em épocas diferentes, momentos diferentes. Eram duas pessoas de alta posição. Um deles era um comandante militar de 100 homens e o outro também. E um deles diz assim, Senhor, eis que meu criado está miseravelmente atormentado em casa. E Jesus disse, eu irei e darei saúde. E ele diz, não, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Mas assim como o Senhor, eu sou homem sobre a autoridade, eu digo a esse vai e ele vai, eu digo a esse vem e ele vem. Basta tão somente uma palavra, o meu criado sarará. E Jesus se alegrou de ver tanta fé. O outro disse ao Senhor, o Senhor trouxe o meu criado, meu servo, meu filho, aos seus discípulos e nada puderam fazer. Se tu podes fazer, faz alguma coisa. E Jesus, olhando, disse, se tu pode crer, tudo é possível que crer. E ele reconheceu o seu erro e diz assim, Senhor, ajuda na minha incredulidade. E Jesus curou. Então, a confiança é esperar com paciência no Senhor. Deus não antecipa etapas na nossa vida. Como disse Salomão, tudo tem seu tempo. Tudo que Jesus prometeu, Ele vai cumprir, se estivermos dentro da sua vontade, se estiver no centro da tua vontade. Confiar no Senhor é a base da nossa vitória. A estrofe 4, Davi diz, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e que não respeita os soberbos, nem os que se desviam para a mentira. Então, irmão, nós temos diante de nós essas possibilidades de vitória. O verdadeiro cristão, ele surge no meio da batalha. O verdadeiro cristão, ele surge no meio da adversidade. Não importa. Se você ver a história que passa, se você ler o livro aos Macabeus, você vai ver uma história de fé linda dos irmãos Macabeus, que morreram um a um na frente ali, mas não desistiram de confiar naquele Deus que os seus pais o orientaram. Então é no verdadeiro calor da batalha que se constitui, que na verdade que aparece o verdadeiro cristão. E Davi está falando aqui, bem-aventurado. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor. A nossa vitória, irmão, está em Cristo Jesus. Quando se esgota todas as possibilidades humanas, quando as pessoas já acham que aquilo é um caso perdido, nada mais tem jeito. Jesus aparece e muda o quadro. Jesus aparece e reescreve uma nova história. A nossa vitória está no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Existem algumas promessas que ainda soam nos nossos ouvidos. Algumas promessas de Deus.
As promessas de Deus, não são promessas vagas. As promessas de Deus, elas não são soltas. As promessas de Deus, elas são intrínsecas ao relacionamento com afinco. As promessas de Deus, elas estão ligadas à caminhada, isto é, se você e eu ainda estivermos no caminho, essas promessas nos alcançarão. Então, não é para que você corra atrás das promessas. Não. As promessas irão te alcançar se você e eu ainda estivermos no caminho. Então, esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Promessas. Esse é o verdadeiro sentido da palavra de Deus. Confiança. Confiar. Se ainda não se cumpriu a promessa, é porque não foi o tempo ainda. A seu tempo. Deus, com certeza, pela sua infinita graça e misericórdia, Ele irá cumprir tudo que Ele prometeu. Se Ele prometeu, e você e eu ainda estamos no caminho, nessa jornada, essas promessas irão nos alcançar. Se houver uma quebra de aliança, aí já sabe que não há compromisso. Se não há compromisso com Deus, as promessas não terão obrigação de nos acompanhar. As promessas do Senhor, elas só nos alcançarão se ainda estivermos aliançados com o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se houver quebra de aliança, logo as promessas não irão nos alcançar. E Davi fala nessa confiança no Senhor Jesus. Irmão, mesmo que todas as portas se fechem à tua volta, mesmo que tudo converja para que venha convergir contra você, se Jesus estiver ao teu lado, a sua vitória é garantida. Mesmo que seja como Sadraque, Mesaque e Abednego, que seja lançado na fornalha de fogo ardente, o Senhor lá vai estar para te garantir a vitória que Ele prometeu. Então a nossa vitória está em esperar no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não importa quantos anos tenha feito, há quantos anos atrás essa promessa surgiu. Importa que Ele é Deus. E se Ele prometeu, e você não saiu da posição, as promessas irão te alcançar. Pense nisso. Não corra atrás das promessas. Não fique correndo ali e atrás, ver se Jesus vai falar comigo. Na hora que Jesus quiser falar com você, Ele vai falar. Eu já disse certa vez, quando Jesus quer falar comigo, Ele fala comigo onde eu estou. Não precisa que eu esteja correndo atrás de profeta. Não. Jesus fala. Então precisamos manter essa confiança na nossa vida. Fazer como Davi, bem-aventurado é o homem que põe no Senhor a sua confiança. Vamos confiar no Senhor. Vamos entregar no Senhor. Tudo que Ele prometeu continua de pé. Lembre-se, quando a Bíblia diz, operando eu, quem impedirá? Todas as promessas do Senhor, para mim e para você, se estivermos na direção do Senhor, elas ainda estão de pé. Lembre-se, Deus não antecipa as etapas. A Bíblia diz que para cada dia basta o seu mal. Eis o motivo que às vezes nós nos angustiamos tanto, queremos uma resposta que não é para hoje. Então confiemos no Senhor. Façamos como Davi, bem-aventurado o homem que põe a sua confiança no Senhor. Para agradar um servo fiel, Deus parou todo o sistema solar. Para agradar um servo fiel, o mesmo Deus fez com que o sistema, como a nossa Terra, rodasse em direção contrária. A Terra rodou em direção contrária por alguns minutos, para provar que Deus era Deus. Então, para agradar um servo fiel, Deus pode fazer todas as coisas. Fique na direção de Deus. Fique na direção de Deus. E saiba que todos os empecilhos que o inimigo colocar diante de você, Jesus vai destruir para te ver feliz. Jesus vai tirar todos os empecilhos para te exaltar. Não há inimigo que possa destruir a tua vida,
se Jesus Cristo está ao teu lado. Creia nisso, confia no Senhor. Dê mais um passo, não desista. Não desista de lutar. É na luta que se conhece o verdadeiro soldado. E a Bíblia nos prometeu vitória. Todos os precedentes de uma vitória é uma luta. Faça como Davi. Jesus poderia ter vencido aquela batalha apenas com um gesto. Mas o milagre na minha vida e na tua vida depende da participação minha e tua. Precisava de alguém se dispor como instrumento para Jesus usar. Davi se dispôs e Jesus usou. Poderia ter sido qualquer um outro ali que se dispusesse a descer ao vale contra o Golias, Jesus usaria do mesmo jeito. Mas ninguém teve coragem. E sem coragem não há vencedor.